Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos de novo juntos. Aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior e que felicidade! Que estudos abençoados os que nós já tivemos com o Pastor Heber. Que Deus possa abençoar seu servo. Quanto conhecimento, quanta bênção de Deus. Nós agora vamos para o capítulo 2 e o capítulo 3. E este áudio-vídeo é um áudio-vídeo introdutório. Assim, eu preciso que você não somente escute, mas que seus olhos estejam fixos em toda a tela, ou do notebook, ou do smartphone. Eu não sei que tipo de instrumento você está utilizando para ouvir todos esses estudos, mas preciso dos seus olhos também para esse estudo introdutório, é o capítulo 2 e é o capítulo 3. Quero agradecer a direção da igreja e nossa amada pastora Loide Ramos. Pois bem, quando olhamos para o capítulo 2 e 3, você vê que o apóstolo João fala com quem? Fala com as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. E é fundamental entendermos cada uma dessas igrejas, tanto é que cada uma será objeto de um áudio específico, porque estas igrejas são exatamente a era que nós estamos vivendo, com as devidas dificuldades, com as devidas alegrias, com as devidas bênçãos e com as devidas repreensões. Cristo nos fez entender como seria cada um dos fatos após o arrebatamento. E daí o capítulo 2 e 3 serem fundamentais. Fundamentais. Quero pedir perdão. Não é arrebatamento. Cristo nos fez entender cada um dos fatos depois da sua ascensão aos céus. Muito bem, corrigido o pequeno erro, vamos ao período das igrejas. Olho no smartphone, olho na tela do computador, vamos juntos. Primeiro, o bom e velho quadro que seguimos para a nossa compreensão completa do Apocalipse. Sabemos que o Senhor já tinha se revelado e se manifestado em todo o Velho Testamento por intermédio dos grandes profetas dele. Depois ele envia Jesus Cristo, e quando Cristo chega, nós temos a dimensão exata e absoluta da vontade de Deus para a humanidade. Mas como Deus é amoroso, ele resolveu nos dar detalhes sobre todo o futuro. E daí a primeira parte do Apocalipse, dizendo como seriam os anos após a ascensão de Cristo. Daí o período da igreja. Ok, quando a igreja for retirada, aí vem o que nós chamamos de tribulação ou grande tribulação. Aqui períodos difíceis para que o coração do povo judeu volte-se a Deus e compreenda realmente quem é Jesus Cristo. E por fim, o último dos tempos, no futuro, o milênio, onde Cristo descerá e abençoará a terra como nunca. Entendido isso, olhe para o ponto número 2. Quando você vê o ponto número 2, a igreja, é exatamente isso que trata o nosso querido Apocalipse, capítulo 2 e 3. E pense sobre a igreja. Se você refletir, todo esse período foi objeto desses 2 capítulos. E olha que o Senhor já nos tinha avisado e nos feito entender sobre sua igreja aqui, nos 100 primeiros anos, que eu destaquei aqui com este ponto em negrito. Agora, como é que seriam todos os outros anos após a morte do último dos apóstolos, o apóstolo João, que é esse período? Muito bem, Cristo não nos deixaria sem conhecer. Daí Apocalipse, capítulo 2 e Apocalipse, capítulo 3. Amados irmãos, continuemos. Quando se pensa em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, você tem que pensar exatamente nesse ponto aqui do mapa mundi. Uai, pastor, o senhor destacou aqui quem? Eu destaquei aqui aonde estão as 7 igrejas da Ásia Menor. Sério, sério, as 7 igrejas. Ou seja, aqui que hoje
é claramente a Turquia, um país importantíssimo que liga a Europa a toda a Ásia. Aqui você tem o que, meu amado irmão? Aqui você tem exatamente onde estavam localizadas essas 7 igrejas. Acompanhe comigo um mapa na época. Aqui você tem um mapa do Império Romano, mais ou menos no ano 100, 112 depois de Cristo. Veja que ele está distribuído por regiões. Aqui você tem a Palestina, de onde Cristo vem, né? Aqui você tem a Capadócia, região muito importante para o apóstolo Paulo. Aqui a Galácia, se lembra? Onde Paulo fez a primeira, a segunda e praticamente a terceira viagem. E aqui, finalmente, chegamos à Ásia. Aqui estão as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos vê-las? Olha aqui, cada estrela dessa é uma igreja do Apocalipse. E quando você chega mais perto ainda, elas estão muito bem distribuídas uma ao lado da outra. Aqui você tem Éfeso, a primeira igreja, a segunda é Esmirna, a terceira é Pérgamo, a quarta é Tiatira, a quinta é Sardes, a sexta Filadélfia e a sétima Laodiceia. Como aprendemos com o pastor Eber, aqui você está em Patmos e daqui as cartas são enviadas. Alguns historiadores creem que todas as cartas vão para a igreja de Éfeso, onde o apóstolo estava antes de ser preso, pastoreando porque era a principal igreja da Ásia. E de Éfeso, essas cartas são enviadas para Esmírnia, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia. Então, olhe que interessante esse momento histórico. Você tem de Patmos Deus enviando 7 cartas a 7 igrejas para simplesmente nos fazer entender todo o período de tempo após a morte dos seus grandes apóstolos e o que viriam. Então essas cartas, elas representam exatamente todo esse momento aqui de vermelho. Por quê? Porque a época dos apóstolos só vai até aqui, ó, os 100 primeiros anos. Após, você tem todo o capítulo 2 e o capítulo 3 para discernir estes grandes fatos. E o que eu acho interessante é exatamente isso aqui, ó. Vamos ampliar. Você tem Deus falando no Velho Testamento a nós por intermédio dos profetas. Você tem um período de 430 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento. Você tem Jesus Cristo vindo e nos trazendo a palavra de Deus. Aí você tem exatamente o período da igreja, e esse período, 100 anos primeiros, foram os anos que Jesus esteve com seus apóstolos e tudo foi registrado no Novo Testamento. E, óbvio, o Apocalipse é aqui, ó. O Apocalipse é esse período restante aonde você não tem mais os apóstolos presentes, somente João registrando o que viria a ser este período. E quando você pensa nisso, você vê que Deus é um Deus fantástico. Aqui nós temos um quadro com todas as igrejas, elas serão estudadas parte a parte, ponto a ponto, devagarzinho, e você vê, são 7 igrejas que têm exatamente o quê? São 7 igrejas que parte das cartas tem um elogio, outra parte das cartas uma instrução quanto ao erro e uma promessa. Sempre assim. Aí vem Esmírnia, um elogio, uma instrução e uma promessa. Pérgamo, essa tadinha não tem muitos elogios, né? E instrução e promessa. Tiatira, elogio, instrução e promessa. Sardes, elogio, instrução e promessa. Filadélfia, elogio, instrução e promessa. E Laodiceia, essa daqui, coitada, não há elogios, somente a instrução para que crie vergonha na cara e cresça, e uma promessa. Eu não vou entrar em detalhes porque, obviamente, os irmãos que vão comentar cada uma dessas cartas entrarão nos detalhes. Mas eu preciso que você entenda que o período das igrejas
ele é caracterizado por todas essas 7 igrejas, e essas 7 igrejas representam exatamente o quê? Exatamente esse fenômeno aqui, ó. Após o Novo Testamento ter sido produzido, a igreja viver 100 anos, como é que seria a igreja? De acordo com aquelas 7 igrejas ali. De acordo com aquelas 7 igrejas. É muito interessante porque existe gente que acredita que esses 7 períodos são 7 períodos históricos, um após o outro. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso seria o primeiro período histórico e que seria a igreja dos apóstolos, do primeiro século. Ok? Aí outros e simplesmente dizem, mas por quê? Porque era uma igreja que quando Cristo fala ali no capítulo 2, ele diz assim, olha, vocês têm boa obra, só tem problema com amor, e por gentileza, abandonaram o primeiro amor, por gentileza, volte-se ao primeiro amor para comer da árvore da vida. Aí essa igreja seria do primeiro século. Quem pensa assim, pensa que Esmirna, então, seria a igreja do segundo século, ou seja, aquela igreja do ano 100 a 300, quando houveram as 10 grandes perseguições do Império, e ela simplesmente seria uma igreja com grandes feitos, apesar de extremamente pobre, e não tinha repreensão e, obviamente, uma grande recompensa aguardaria. Existem aqueles que acreditam que a terceira igreja, historicamente na sequência, seria a igreja em que a mistura com o paganismo iniciaria. Então isso aconteceria, então, obviamente, de 313 a 538, e na época em que Constantino se diz cristão e começa a trazer para dentro da igreja o que não deveria ter trazido. E aí, obviamente, né, a recomendação é cuidado porque vocês estão aceitando doutrinas demoníacas e, pelo amor de Deus, retira as doutrinas demoníacas do meio da igreja. Se nós pensarmos assim, então, obviamente, a próxima igreja, que era de Tiatira, foi a pior de todas, a da Idade Média, 1000 anos, aonde literalmente se permitiu, infelizmente, a tolerância a Jezabel, ou seja, toda e qualquer falsa doutrina, e aí o evangelho quase morreu, a igreja quase morreu, e obviamente Deus vem e repreende de forma muito séria essa igreja. Pensando então que as igrejas são sequenciais no próprio tempo, a igreja de Sardes então seria aquela igreja quase morta. Por quê? Porque o veneno de todo o catolicismo apostólico romano estaria dominando toda a igreja, e aí, obviamente, a igreja em que Deus levanta o movimento protestante, para quê? Para que esse movimento protestante simplesmente faça os que estão quase mortos reviverem. Quase mortos reviverem. E aí o resultado é realmente o reviver da igreja, uma nova igreja. Pensando em termos históricos, a igreja de Filadélfia, irmãos, seria a igreja do grande avivamento, aonde você tem exatamente todos os grandes homens de Deus levando agora o evangelho pelo mundo inteiro e fazendo discernir todos os fatos. E aí, obviamente, a igreja do grande avivamento seria a igreja de John Wesley, a igreja já chegando muito perto do movimento pentecostal, e Deus teria misericórdia e traria os grandes avivamentos. E se nós pensarmos assim, aí a coisa está muito feia, e a igreja dos nossos dias seria Laodiceia, aquela igreja horrível, onde você tem simplesmente um Cristo dizendo que estava perto de vomitar porque estava com náuseas da igreja, porque era uma igreja absolutamente morna, sem compromisso. O que nós no Brasil para Cristo pensamos? Bem, nós respeitamos a posição de cada um desses que dizem que aqui são sequências históricas da igreja, mas nós não cremos assim.
Nós cremos que as 7 igrejas convivem em toda essa era da igreja, porque Deus quis que as 7 igrejas convivessem toda a era da igreja. Então você vai ter em todas as igrejas todo esse tipo de movimento e todas estas formas de se manifestar perante Deus. Então, a igreja, sim, teria sempre membros de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, convivendo todas dentro da mesma igreja. É assim que nós acreditamos que é o período das 7 igrejas, com respeito a todos os outros. Então, amados, olha que interessante. Olhando para o Velho Testamento e tudo que Deus revelou, ficou 430 anos em silêncio. Após nós vemos Jesus Cristo vindo e trazendo o grande momento da revelação de Deus, Deus não nos deixou sem saber o que aconteceria com a igreja após a era dos apóstolos. E aí vem o capítulo 2 e 3 para nos fazer entender esse período da igreja e despertar o nosso coração. Porque se eu sou um membro da igreja de Laodiceia, estando dentro da minha igreja Brasil para Cristo, eu tenho que entender que eu estou perto de ser vomitado do próprio Deus, eu tenho que mudar a minha vida. Agora, se eu sou muito mais de Éfeso, então eu tenho um conhecimento bíblico fantástico, firme na fé, mas não tem amor nenhum, eu tenho que mudar também. E aí vai. Irmãos, as 7 igrejas convivem durante todo esse período aqui que antecede o arrebatamento. Esta é a grande verdade. Então, quando você olha para esse período da igreja, você vê que Deus disse, esse período seria constituído de uma igreja que tem todas essas características juntas, mas eu amo, eu protejo, eu vejo, eu quero estar perto e eu quero modificar. Então, amados, vamos então ao estudo da igreja de Éfeso, a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja que está em Esmirna, a carta a Pérgamo, a carta à igreja que está em Tiatira, a carta à igreja que está em Sardes, a carta à igreja que está em Filadélfia e a carta à igreja que está em Laodiceia, sabendo que todas elas convivem juntas durante todo esse período chamado período da igreja, e sabendo que Jesus vem e vem arrebatar, e os que estiverem com suas vestiduras absolutamente limpas no sangue do Cordeiro e preparados para esse dia, é óbvio que subirão. O arrebatamento, então, alcançará todos os membros de todas as igrejas e compete a mim e a você verificar o que está acontecendo no nosso coração, mudar o nosso coração e viver para Cristo. Aqui encerramos esta introdução. Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.